Agora nessa aula aqui eu vou querer que você fique bem acordado porque a gente vai falar sobre sono. Que paradoxo! E eu vou te explicar a importância de dormir bem e o quanto isso afeta os seus estudos e o dia da sua prova. Quando a gente dorme, o nosso corpo passa por diversos processos enquanto a nossa mente está em sono profundo. Nesse período, o nosso corpo ele trabalha pra caramba, limpando e organizando o nosso sistema. E quando nós não temos ciclos de sono o suficiente, é como se o nosso corpo não tivesse passado por aquela manutenção diária, e é por isso que a gente acorda tão cansado no dia seguinte. E tudo isso afeta os seus estudos. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade ainda, para você entender um pouquinho melhor as consequências da falta de sono. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei durante um tempo num horário que a gente chamava de terceiro turno, que é um horário da madrugada. Eu trabalhava na inspeção da qualidade de uma fábrica, de uma empresa. E esse horário, de segunda até quinta-feira, ele era das 2 da manhã até as 7 da manhã. E na virada de sexta para sábado, ele era das 2 da manhã até o meio-dia de sábado. E essa época eu fazia faculdade no turno vespertino e noite. Era ali em torno das 4h30 até as 10h30 da noite. Eu chegava em casa ali por volta das 11. Então, durante a noite, praticamente eu não dormia, assim. Conseguia tirar uma horinha ali antes de ir para o trabalho, mas era só isso. Então eu tinha que dormir de dia. Só que eu não dormia de dia. Era bem difícil para mim. Assim, eu tentei cortina com blackout, tentei várias coisas que me falavam assim para tentar deixar o meu local ali para dormir mais fácil para conseguir dormir de dia. Mas não resolvia. Dormia pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. E eu fiquei um bom tempo trabalhando nesse turno, até eu conseguir voltar para o turno do dia. E nessa época eu estava fazendo mais 5 cadeiras. E foi que foi, essa falta de sono, tá? Eu não consegui dormir direito, eu só conseguia dormir mesmo, assim, bons ciclos de sono durante o final de semana, mas durante a semana era um caos. E quando chegou o final do semestre, eu reprovei, não em uma, não em duas, em 3 cadeiras, né? Quando eu chegava nas provas, teve uma prova que eu me lembro muito bem, assim, até hoje, porque foi muito angustiante. Eu estudava pra caramba, assim, né, fazia todos os exercícios, estudava pra caramba pras provas. Mas, quando chegava na prova, e essa prova particularmente, que eu me lembro muito bem da sensação, assim, que eu tive. Eu cheguei na prova, eu olhei assim pra ela e não vinha nada de matéria, nada na minha cabeça. Branco total, tão branco quanto é esse moletom aqui. E foi a primeira vez, assim, que eu soube o que era o tal do branco de verdade, assim, porque não vinha nada na minha cabeça. Eu tinha recém-revisado, feito a minha revisão antes de ir pra prova e tal, nem aquilo vinha na minha cabeça. Branco total. E pela primeira vez, assim, eu tive aquela sensação do que a falta de sono estava me causando, o quanto que ela estava me prejudicando. E eu sempre fui uma pessoa que dormiu super bem, só que nessa época que eu estava trabalhando nesse turno, o meu metabolismo ele virou ao contrário. Então, todas essas horas de sono que eu acabei perdendo, todos esses ciclos de sono que eu não completei e não recuperei o meu corpo, isso me prejudicou nos meus estudos. Claro, essa minha história, essa minha situação, ela foi extrema. Eu trabalhava num horário durante a madrugada, né, e eu sempre fui uma pessoa que dormia durante a noite. Mas eu quis trazer essa história aqui para te contar, para você entender o ponto que pode chegar você ficar muito tempo sem ter ciclos de sono suficiente para recuperar o seu corpo. Talvez você seja uma daquelas pessoas que vira a madrugada estudando, ou seja, que quer passar o máximo de tempo estudando e acaba prejudicando ali o seu tempo de sono. Você conhece o seu corpo, não tem problema você estudar de madrugada, mas desde que você crie a consciência de que estudo e sono andam junto. Quanto melhor você dorme, melhor você absorve tudo aquilo que você estudou. Então, às vezes é melhor você fazer um tempo mais curto de estudo e ter uma quantidade de ciclos de sono suficiente para você estar revigorado, para você conseguir absorver tudo aquilo que você estudou. Porque é durante o sono que o nosso cérebro absorve, que ele grava aquilo que a gente aprendeu. E tudo isso que eu te falei até agora não impacta apenas nos seus estudos,
impacta também o seu emocional, porque a falta de sono, ela tem relação direta com o aumento da ansiedade e do estresse. Então agora eu quero te passar pequenas ações que você pode fazer antes de você ir dormir, para você melhorar a sua noite de sono e isso refletir no seu emocional e no seu desempenho durante os seus estudos. Tenha um ritual pré-sono, ou seja, ali próximo da hora que você for dormir, 1 hora e meia antes, comece a desligar aos poucos. Evite fazer qualquer atividade que deixe você mais agitado. Você pode, por exemplo, ir arrumando a sua cama com calma. Se você é daquelas pessoas que gosta de fazer algum exercício físico à noite, evite fazer exercícios que aumentem muito a sua frequência cardíaca. Faça um alongamento, uma atividade mais leve. Você pode também fazer exercícios de meditação, de relaxamento. Você pode fazer as técnicas que você já aprendeu aqui. Então faça algo mais leve, vá desligando antes de você ir dormir. Você vai ver que essas atividades vão ajudar você a entrar mais rápido naquele sono profundo. Depois que você já estiver na cama, evite luz artificial. Se você é daquelas pessoas que adora ficar com o seu celular grudadinho com você ali até a hora que você vai dormir, você não vai gostar muito dessa dica, mas vai por mim. É bem importante você evitar luz artificial próximo da hora que você for dormir. Por quê? Dentro do nosso cérebro existe uma glândula chamada pineal. Essa glândula ela é responsável pela produção de melatonina, que é um hormônio natural, responsável por controlar o nosso sono, ou seja, é um hormônio que dá soninho. A melatonina ela começa a ser produzida em maiores quantidades entre 1 a 2 horas antes do seu horário de começar a pegar no sono. Mas se você entra em contato com a luz artificial durante esse período, a luz, ao atravessar os seus olhos, ela vai ativar a glândula pineal, que vai acabar interferindo na produção de melatonina, o que vai fazer com que você fique bem acordado. Isso vai acabar prejudicando a sua noite de sono, porque você vai levar mais tempo para conseguir dormir, vai ficar mais agitado. Então assim, não leve o seu celular para a cama, deixe ele lá na gaveta, bem longe de você. Evite também coisas que vão deixar você agitado. Se você quiser assistir um filme ou algo assim, faça isso mais cedo. Nada de assistir filme de ação, de terror, nada disso. Tudo isso vai atrapalhar o seu sono. A mesma coisa no celular. Evite ficar vendo notícias, coisas que te deixem mais agitado. Evite essas coisas e dê importância para o seu sono, para a qualidade do seu sono. Procure acordar no mesmo horário. Você pode até ir dormir em um horário diferente, mas acordar, procure ter um horário fixo para você acordar. Principalmente se a sua prova for no turno da manhã. E eu te explico por quê. Digamos que você não tenha uma rotina de acordar sempre no mesmo horário. Você às vezes acorda, sei lá, às 6, às vezes acorda às 5, às vezes acorda às 7. E digamos que a sua prova vai começar às 8 horas da manhã. E faça as contas quantas horas antes você vai precisar acordar para você estar lá iniciando a sua prova às 8. Então eu quero que você entenda a relação do seu despertar com o dia da sua prova. Porque assim, se você acorda em diferentes horários, o seu metabolismo está meio bagunçado. Ele não tem um horário assim que ele, bom, a partir de agora estou acordado. E se você já sabe o horário da sua prova, você tem que começar a trabalhar com isso. Ou seja, isso é um treino. Porque a gente leva em torno de 1 a 1h30 para a gente começar a estar desperto, a estar acordado. Então, isso é um treino que você vai ter que fazer. Até o dia da sua prova, procure acordar no mesmo horário estrategicamente para que quando você chegar lá na sua prova, você vai estar bem acordado, bem preparado para iniciar ela. E uma última dica, tire uma soneca estratégica durante o dia. Eu sei que nem todo mundo vai poder fazer essa dica, mas estudos já comprovaram que tirar uma soneca de em torno de 30 minutos no meio do dia, seja ali depois do almoço, onde a gente tende a ter uma sonolência, ou se não depois que você chega do trabalho, digamos que você chega, sei lá pelas 6 horas da tarde, tirar uns 30 minutinhos de sono antes de você começar a estudar, isso vai melhorar muito a sua capacidade de memorização. Então aproveite essa soneca do meio do dia estrategicamente para aumentar o seu desempenho durante os seus estudos. Além de todas as dicas que eu te passei nessa aula aqui, todas as técnicas que você aprendeu nas aulas anteriores desse módulo também vão ajudar você a dormir melhor. Então agora você já entendeu a importância de dormir bem e o quanto isso influencia tanto nos seus estudos quanto no seu emocional. Eu espero que você aplique todas as dicas que eu te passei aqui e que você tenha ótimas noites de sono. Eu te vejo na próxima aula.